Olá, internautas! Estamos aqui no portal do CPV para resolvermos a prova de Física da segunda fase da Unicamp. Começando então com a questão número 17. A questão 17, ele falava sobre a importância e a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança. No item A, ele diz para considerar um carro com uma velocidade de 72 km por hora, que ao colidir com um obstáculo é freado com desaceleração constante até parar completamente após 0,1 segundo. E ele pede para calcular o módulo da força que o cinto de segurança exerce sobre um passageiro de massa 70 kg durante a colisão para mantê-lo preso no banco até a parada completa do veículo. Esse é um exercício que, antes de mais nada, era importante passar a velocidade de 72 km por hora para o sistema internacional, que equivale a 20 metros por segundo. Era possível resolver de duas maneiras, através da cinemática, era possível determinar primeiro a aceleração e depois utilizar o princípio fundamental da dinâmica para calcular a força, ou poderia ser feito como nós resolvemos através da dinâmica impulsiva. Então vamos dar uma olhadinha na resolução? Então, utilizamos o teorema do impulso. Impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Impulso é força vezes a variação do tempo. Portanto, substituindo os valores, ΔT 0,1 segundo, massa de 70 kg, velocidade final 0, velocidade inicial de 20 metros por segundo, e, portanto, chegamos aí ao valor da força, cujo o valor dá negativo, por conta do movimento, da força atuar contra a orientação, mas o exercício pede o módulo da força e, portanto, encontramos aí o valor de 14.000 newtons. No item B, ele diz o seguinte: um passageiro, sem o cinto de segurança, pode sofrer um impacto equivalente ao causado por uma queda de um edifício de vários andares. Considere que, para uma colisão como a descrita acima, a energia mecânica associada ao impacto vale 12 kJ, portanto 12.000 joules. Calcule a altura da queda de uma pessoa de massa 60 kg, inicialmente em repouso, que tem essa mesma quantidade de energia em forma de energia cinética no momento da colisão com o solo. Então vamos dar uma olhadinha na resolução? Esse já é bastante simples, apenas conservação de energia mecânica. A energia cinética que ele se refere, de 12.000 joules, é justamente a energia potencial no alto desse edifício. Portanto, mgh igual a esses 12.000 joules. A massa de 60 kg, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, encontramos, portanto, a altura de 20 metros. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos dar uma olhada na questão número 18. A questão 18, ele fala sobre os brinquedos encontrados em parque de diversões. É um exercício que, no seu item A, ele diz sobre a roda gigante. A roda gigante de raio 20 metros gira com velocidade angular constante e executa uma volta completa em 240 segundos. No gráfico A abaixo, marque claramente com um ponto a altura h da criança em relação à base da roda gigante, nos instantes t igual a 60 segundos, 120 segundos, 180 segundos e 240 segundos. Então vamos dar uma olhadinha no gráfico. Nesse gráfico, o exercício diz que a roda gigante completa uma volta em 240 segundos. Portanto, significa que em 120 segundos ele completou meia volta. Então, considerando que esse garoto tenha partido do ponto mais baixo da trajetória, na metade do tempo ele vai estar no ponto mais alto. Portanto, equivalente a 2 vezes o raio, ou seja, 40 metros. Ok? Em 1/4 do período, ou seja, num intervalo de tempo igual a 60 segundos, ele vai estar na metade da altura. Portanto, ele estará completando aí um ângulo de 90 graus, não é isso? E, portanto, ele estará na altura equivalente ao raio 20 metros. Da mesma maneira, em t igual a 180 segundos, ele terá completado 3/4 de volta e, portanto, ele estará novamente nessa altura de 20 metros. Só que neste exercício tínhamos que tomar um pequeno cuidado. O exercício, nesse item, ele continua. Em seguida, esboce o comportamento de h em função do tempo. Considere que para t igual a 0, a criança encontra-se na base da roda gigante onde h é igual a 0.
Tá? Então, os pontos, né, referentes a t igual a 0, 60, 120, 180 e 240 segundos estão marcados. Falta traçar o comportamento deste gráfico. Esse era um ponto que tinha que tomar cuidado. Ao movimento circular, a projeção do movimento circular realiza um MHS, um movimento harmônico simples. E, portanto, o gráfico é representado através de uma senoide. Tá? Portanto, a figura teria que ser como essa que vocês estão vendo. Não podia simplesmente ligar os pontos, o que formaria um gráfico triangular. Tudo bem? Então, vamos passar para o item B. O item B, ele fala sobre o carrossel, né? E ele diz assim: no carrossel, a criança se mantém a distância de 4 metros do centro do carrossel e gira com velocidade angular constante ω0. Baseado em sua experiência cotidiana, estime o valor de ω0 para o carrossel. Esse era um exercício que tinha que tomar um pouco de cuidado, tá? Ele disse para estimar. Muita gente poderia dizer, pô, mas não tem dados aqui suficientes. Não, nós tínhamos que estimar. Nós aqui no CPV estimamos uma volta do carrossel em 30 segundos. Tá? Lembrando que ômega é igual a 2π sobre o período, conseguimos determinar, portanto, o valor de ômega. Tudo bem? E ele continua. E a partir dele, calcule o módulo da aceleração centrípeta da criança antes 10, 20, 30 e 40 segundos. Então, vamos dar uma olhadinha na resolução? Tá? Então, a aceleração centrípeta é dado por ω0² vezes o raio. Né? Substituindo, então, o ômega por 2π sobre o período, que estimamos como sendo 30 segundos, e substituindo o raio por 4 metros, né, que foi dado no enunciado, encontramos aí 0,16 metro por segundo ao quadrado para a aceleração centrípeta. Tudo bem? Porém, não podemos esquecer que, sendo o movimento uniforme, né, movimento circular uniforme, a aceleração centrípeta se manterá constante. Portanto, para quaisquer, né, desses valores, 10, 20, 30 ou 40 segundos, a aceleração centrípeta será a mesma. E ele pede, em seguida, esboce o comportamento da aceleração centrípeta em função do tempo, marcando claramente com os pontos os valores de AC para cada um dos instantes acima e considere que para t igual a 0 o carrossel já se encontra em movimento. Portanto, é um gráfico linear constante, a aceleração centrípeta em 0,16 metro por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então, esta foi a questão de número 18. Vamos passar para a questão número 19? A questão 19, ele fala sobre ferramentas especializadas. No item A, ele diz, ele comenta sobre o guincho girafa. Vamos dar uma olhadinha na figura do guincho girafa? E ele diz, que um braço móvel é movido por um pistão e gira em torno do ponto O para levantar uma massa M. Na situação da figura, o braço encontra-se na posição horizontal, sendo Dzão igual a 2,4 metro e Dzinho 0,6 metro. Observe que essas distâncias são medidas em relação ao ponto O, que nós vamos considerar como polo. Calcule o módulo da força F exercida pelo pistão para equilibrar a massa M de 430 kg. Despreze o peso do braço. Então, vamos dar uma olhadinha na nossa resolução, tá? Então, em primeiro lugar, nós vamos calcular a força-peso, né, dessa massa de 430 quilos, o que equivale a um peso de 4.300 newtons. Além disso, o cuidado que você tinha que tomar é que a força exercida pelo pistão, ela é uma força que está inclinada de 30 graus em relação à vertical. Portanto, a componente dessa força que gera momento sobre essa barra é a componente vertical. Tá? Então, não podíamos esquecer de fazer essa decomposição dessa força F. Tá? Portanto, chegando à conclusão de que para manter em equilíbrio o momento resultante é nula, ok? Então basta substituir os valores dos momentos. Né? A força F vezes a componente do braço do momento, tá? Ou a componente da força vezes esse braço Dzinho, ok? Que gira essa barra no sentido anti-horário, enquanto que a força peso dessa massa M gira a barra no sentido anti-horário. Substituindo os valores, encontramos, portanto, para o valor dessa força F, o valor de 20.000 newtons. Ok?
Então vamos dar uma olhadinha no item B. No item B ele fala sobre as ferramentas de corte. Vamos dar uma olhadinha na figura do item B? Então na figura do item B, né, ele diz assim, uma dessas ferramentas é o formão, ilustrado na figura ao lado, que é usado para entalhar madeira. A área da extremidade cortante do formão, que tem contato com a madeira, é detalhada com linhas diagonais na figura sobre uma escala graduada. Sabendo que o módulo da força exercida por um martelo ao golpear a base do cabo do formão é de 4,5 newtons, calcule a pressão exercida na madeira. Então, a primeira coisa que você deveria prestar atenção aqui é que essa parte achurada da figura corresponde à área que vai entrar em contato com a madeira. Tá? Então, o primeiro passo é determinar essa área. Ok? Então, vamos dar uma olhada na nossa resolução. Então, a área, né, ele possui, é um retângulo, né, cuja altura tem 0,2 milímetros e a largura de 3 centímetros. Passando para o sistema internacional, encontramos que a área vale 6 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Lembrando que a pressão, né, é a razão entre a força e a área, força de 4,5 newtons, sobre essa área determinada, encontramos, portanto, o valor da pressão de 7,5 vezes 10 a quinta pascal, ou newtons por metro quadrado. Tudo bem? Então, esta foi a resolução da questão de número 19. Vamos dar uma olhadinha agora na questão de número 20? A questão 20, ele falava sobre a radiação de Cherenkov, né? E ele diz que essa radiação ocorre quando uma partícula carregada atravessa um meio isolante com uma velocidade maior que a velocidade da luz nesse meio. No item A, ele diz assim, sabendo-se que o índice de refração da água é 1,3, calcule a velocidade máxima das partículas na água para que não ocorra radiação de Cherenkov. E ele me dá a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então vamos dar uma olhadinha na resolução do item A. Lembrando que índice de refração é a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio, basta substituir o n por 1,3, o c por 3 vezes 10 a oitava, e encontramos assim a velocidade aproximadamente de 2,3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Essa é a velocidade da luz dentro deste meio que é a água, ok? Porém, o exercício pergunta qual é a máxima velocidade das partículas para que não ocorra a radiação de Cherenkov. Como lá no enunciado, ele diz que essa radiação ocorre quando as partículas se movem com uma velocidade maior do que a da luz dentro desse meio, então essa velocidade da luz que acabamos de determinar é justamente a máxima velocidade dessas partículas e, portanto, é a resposta do nosso item A. Tudo bem? Então vamos para o item B. No item B ele diz assim, a radiação Cherenkov, emitida por uma partícula, tem a forma de um cone como ilustrado na figura abaixo, pois a sua velocidade Vp é maior que a velocidade da luz no meio, Vl. Sabendo que o cone formado tem um ângulo θ igual a 50 graus e que a radiação emitida percorreu uma distância de 1,6 metro em 12 nanosegundos, calcule Vp. Então vamos dar uma olhadinha na nossa resolução. A própria figura sugere que a velocidade Vp é horizontal, enquanto a velocidade Vl, que é a velocidade da luz nesse meio, ele forma um ângulo de 50 graus em relação à horizontal. Ok? Portanto, a própria figura está sugerindo que a distância percorrida pela luz, que o exercício forneceu, 1,6 metro, forma esse ângulo de 50 graus em relação à horizontal, enquanto que a distância percorrida por essa partícula, ela estará na horizontal. Aplicando um pouquinho de trigonometria, a relação do cosseno, encontramos, portanto, que a distância percorrida por essa partícula no mesmo intervalo de tempo é de 2,5 metros. E, portanto, basta calcular a velocidade, considerando a velocidade constante, velocidade é distância sobre tempo. Essa velocidade da partícula, então, fez com que a partícula percorresse 2,5 metros num intervalo de tempo de 12 nanosegundos.
lembrando que nano significa 10 elevado a menos 9, encontramos, portanto, a velocidade Vp aproximadamente igual a 2,1 vezes 10 à oitava metros por segundo. Tá? Portanto, essa é a resolução da questão de número 20. Passemos para a questão de número 21. Nessa questão, o exercício aborda sobre a supercondutividade e a sua aplicação. No item A, ele diz assim: o módulo do campo magnético B no interior de uma bobina pode ser calculado pela expressão μ0NI, na qual I é a corrente que circula na bobina, N é o número de espiras por unidade de comprimento e μ0 é 1,3 vezes 10 a menos 6 Tesla-metro por ampere. Calcule B no interior de uma bobina de 25.000 espiras com comprimento de 0,65 metro, pela qual circula uma corrente de 80 amperes. Então vamos dar uma olhadinha na resolução do item A. A primeira coisa que tinha que ser calculado, e é o cuidado que tinha que ter na resolução desse exercício, era que o exercício, embora tenha me fornecido a equação, ele diz que o valor de N é a quantidade de espiras por unidade de comprimento. Portanto, eu tinha que dividir essas 25.000 espiras pelo seu comprimento 0,65 metro. Ok? E aí sim, substituir esse valor na expressão dada. Substituindo o μ0 e a corrente, encontramos, portanto, o valor de 4 Tesla para esse campo magnético no interior da espira. Tudo bem? Então, essa foi a resolução do item A. Então, vamos para o item B. No item B, ele fala sobre a levitação magnética, E ele diz o seguinte: considere um ímã de massa 200 gramas em repouso sobre um material que se torna supercondutor para temperaturas menores que uma dada temperatura crítica Tc. Quando o material é resfriado até uma temperatura menor do que Tc, surge sobre o ímã uma força magnética Fm. Suponha que Fm tem a mesma direção e sentido oposto ao da força-peso do ímã e que, inicialmente, o ímã sobe com aceleração constante de módulo 0,5 metro por segundo ao quadrado, por uma distância de 2 milímetros, como ilustrado na figura. Calcule o trabalho realizado por Fm ao longo do deslocamento d do ímã. Então, vamos dar uma olhadinha na nossa resolução? A primeira coisa que tínhamos que fazer é passar a massa desse ímã de 200 gramas para quilos, Portanto, 200 gramas equivale a 0,2 kg, e calcular o seu peso, que peso é massa vezes a aceleração da gravidade, encontramos aí o valor de 2 newtons. Bastava, para resolver esse exercício, aplicar a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. Força resultante é massa vezes aceleração. Como esse ímã acelera para cima, a força magnética é a que causa a aceleração, menos a força-peso que atua em sentido contrário. Substituindo os valores, encontramos para essa força magnética o valor de 2,1 newtons. Mas o exercício pedia para calcularmos o trabalho. Lembrando que o trabalho é o produto da força pelo deslocamento, essa força de 2,1 newtons que obtivemos, multiplicado pelo deslocamento de 2 milímetros, cuidado, 2 milímetros equivale a 2 vezes 10 a menos 3 metros, encontramos, portanto, o trabalho de 4,2 vezes 10 a menos 3 joules, ou se preferir, 4,2 milijoules. Tudo bem? Então, com isso, resolvemos a questão de número 21. Passemos para a questão número 22, que ele aborda sobre o grafeno. Então, no item A, ele diz que a quantidade de calor por unidade de tempo que flui através de um material de área A e espessura D, que separa dois reservatórios com temperaturas distintas, é dada pela expressão que foi fornecida. E ele diz que K é a condutividade térmica do material. Considere que no experimento, uma folha de grafeno tem uma área de 2,8 micrômetros quadrados e D 1,4 vezes 10 a menos 10 metro. Separa dois microreservatórios térmicos mantidos a temperaturas ligeiramente distintas, um de 300 kelvins e outro de 302 kelvins. Usando o gráfico abaixo, que mostra a condutividade térmica do grafeno em função da temperatura, obtém o fluxo de calor que passa pela folha nessas condições. Então, vamos à resolução do item A? Então, na resolução do item A,
nós encontramos aí o seguinte. Em primeiro lugar, o exercício forneceu a área em micrômetros quadrados. Tá? Aqui tinha que tomar um pouco de cuidado. 1 micrômetro equivale a 10 a menos 6 metros. Porém, 1 micrômetro quadrado equivale a 10 elevado a menos 12 metros quadrados. Então, essa transformação de unidade tinha que ser feita com bastante atenção. Ok? Então, observando no gráfico, para temperaturas próximas de 300 Kelvin, né, o valor da constante K é de 4 vezes 10 a terceira. Portanto, vamos passar para a nossa equação, vamos dar uma olhadinha aí na nossa solução. Então, substituindo os valores encontrados na expressão fornecida, né, φ é Ka T2 menos T1 sobre D, substituindo os valores, encontramos, portanto, para o valor de φ, o valor de 160 watts. Essa unidade watt é outra unidade que tinha que tomar um pouquinho de cuidado. Tá? Prestando um pouquinho de atenção, vendo quais unidades se cancelam, era possível chegar nesse valor sem maiores problemas. Passemos então para o item B. O item B, ele diz o seguinte: a resistividade elétrica do grafeno à temperatura ambiente é de 1 vezes 10 a menos 8 ohm vezes metro. É menor que a dos melhores condutores metálicos, como a prata e o cobre. Suponha que 2 eletrodos são ligados por uma folha de grafeno de comprimento 1,4 micrômetros e área de seção transversal 60 nanômetros quadrados, e que uma corrente de 40 microamperes percorre a folha. E a pergunta é: qual é a diferença de potencial entre os eletrodos? Então vamos dar uma olhadinha na nossa resolução. Aqui novamente temos que tomar cuidado com a unidade da área. 1 nanômetro equivale a 10 a menos 9 metros. Porém, 1 nanômetro quadrado equivale a 10 a menos 18 metros quadrados. Então, transformando a área adequadamente, substituindo o valor da resistividade e do comprimento, e, claro, da área, encontramos o valor da resistência de 200 ohms. Aplicando a lei de Ohm, U igual a R vezes I, encontramos, portanto, a diferença de potencial entre os terminais desse material. Encontramos, portanto, 8 vezes 10 a menos 3 volts, ou, se preferir, 8 milivolts. Tudo bem? Então, com isso, resolvemos a questão de número 22. Passemos para a questão número 23, que se refere à junção de dois metais. No item A, ele fala que pode ser aplicada essa junção para a medição de temperatura, formando o termopar. E ele diz o seguinte: o gráfico abaixo mostra a diferença de potencial na junção em função da temperatura para um termopar conhecido como cromel-alumel. Tá? E ele diz assim: considere um balão fechado que contém um gás ideal, cuja temperatura é medida por esse termopar em contato térmico com o balão. Inicialmente, o termopar indica que a temperatura do gás do balão é T1 igual a 300 Kelvin. Se o balão tiver o seu volume quadruplicado e a pressão do gás for reduzido por um fator 3, qual será a variação ΔU da diferença de potencial na junção do termopar? Então vamos dar uma olhadinha na resolução do item A. Primeiro, através dos dados que o exercício me forneceu a respeito da variação das características do gás no interior do balão, aplicando aí o famoso PVT-Povotó, substituindo os valores das pressões, chegamos aí à conclusão que a temperatura final no balão será de 400 Kelvin. Passemos agora para o gráfico. Observando o gráfico, encontramos aí para valores da temperatura de 400 Kelvin, a tensão de 16 milivolts, ok? E o exercício pede para calcularmos a variação dessa diferença de potencial. A tensão final é de 16 milivolts, como acabamos de ver, e a inicial era de 12 milivolts, como também pode ser obtido pelo gráfico. A temperatura de 300 Kelvin, que era a temperatura inicial, equivale a uma diferença de potencial de 12 milivolts. Portanto, essa diferença equivale a 4 milivolts. Tudo bem? Então, vamos passar para o item B. O item B, ele fala sobre uma outra aplicação, que é o refrigerador de Peltier.
Nesse caso, dois metais são montados como mostra a figura abaixo. A corrente que flui pelo anel é responsável por transferir calor de uma junção para outra. Considere que um Peltier é usado para refrigerar o circuito abaixo e que este consegue drenar 10% da potência total dissipada pelo circuito. Ele me dá os valores das resistências e ele pergunta qual é a corrente que circula no circuito, sabendo que o Peltier drena uma quantidade de calor de 540 joules em 40 segundos. Então vamos dar uma olhadinha na figura. Observando a figura, encontramos o circuito elétrico formado. As resistências R2 e R3 estão em paralelo, que por sua vez estão em série com a resistência R1. Então, antes de mais nada, era importante calcular essa resistência equivalente. Tá? Calculando o REC, vocês encontrariam o valor de 0,6 ohms. Então, vamos passar para a resolução. Tá? Na resolução, encontramos aí que esse Peltier retira uma quantidade de calor de 540 joules no intervalo de tempo de 40 segundos. Portanto, encontramos a potência de 13,5 watts. No entanto, o enunciado diz que essa potência drenada equivale a 10% da potência total dissipada pelo circuito. Fazendo uma regra de 3, encontramos, portanto, a potência total dissipada pelo circuito de 135 watts. Lembrando que a potência é a resistência vezes a corrente ao quadrado, substituindo essa potência pelos 135 watts encontrados e a resistência equivalente por aqueles 0,6 ohms que calculamos anteriormente, calculamos o valor da corrente e encontramos aí 15 amperes. Tudo bem? Então, esta foi a resolução da questão de número 23. Passemos, portanto, para a nossa última questão, a questão de número 24. A questão 24, ele fala sobre os fótons. No item A, ele comenta sobre a aurora boreal. Aí ele pede para calcularmos a razão da energia do E verde, sobre E vermelho, em que E verde é a energia transportada por um fóton de luz verde com lambda de 500 nanômetros e o E vermelho é a energia transportada por um fóton de luz vermelha com lambda de 650 nanômetros. Então vamos dar uma olhadinha na nossa resolução. Para resolver esse exercício, a primeira coisa que era importante saber, ou de se lembrar, é a equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda F, e portanto a frequência é V sobre lambda, ok? E aí nós podemos utilizar a equação que foi fornecida no enunciado. Ele diz que a energia transportada por um fóton pode ser calculada por H vezes Ni. Essa letra grega que parece um Vzinho é uma letra grega chamada Ni. Tá? E o exercício diz que esse Ni é a frequência dessa luz, ok? Então o exercício pede para calcularmos a razão do E verde sobre o E vermelho. Então, substituindo o E por Hni, encontramos aí, e substituindo o Ni, que é a frequência por velocidade sobre o comprimento de onda, tá? Chegamos aí à conclusão de que o valor dessa razão R vale 1,3. Passemos então para o item B. O item B ele diz o seguinte: os átomos dos gases da alta atmosfera estão constantemente absorvendo e emitindo fótons em várias frequências. Um átomo, ao absorver um fóton, sofre uma mudança em seu momento linear, que é igual, em módulo, à direção e sentido ao momento linear do fóton absorvido. Calcule o módulo da variação de velocidade de um átomo de massa 5 × 10 a menos 26 kg que absorve um fóton de comprimento de onda 660 nanômetros. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha na resolução do item B. Então, para isso, eu precisava usar a outra equação que foi fornecida no enunciado, de que o momento linear é dado por H sobre lambda, onde H é uma constante que foi dado o valor, 6,6 vezes 10 a menos 34 joules segundo, e o lambda de 660 nanômetros, lembrando que o nano vale 10 elevado a menos 9. Tá? Com isso, encontramos o momento linear desse fóton de 1 vezes 10 a menos 27.
né? Lembrando que momento linear, né, é um outro nome que podemos dar à quantidade de movimento e, portanto, é massa vezes a velocidade, né? O exercício diz que esse átomo sofre uma variação do momento linear que nós calculamos, 1 vezes 10 a menos 27, substituindo a massa, 5 vezes 10 a menos 26, calculamos diretamente essa variação da velocidade cujo resultado será 0,02 metro por segundo, ou se preferir, 2 centímetros por segundo. Tudo bem? Então, com isso, resolvemos a prova de física da Unicamp. Foi uma prova de nível médio para difícil, não foi uma prova muito complicada, abordou apenas conceitos mais simples ou mais básicos da física. No entanto, os enunciados, por serem todos contextualizados, exigia do aluno um pouco de atenção, de bastante interpretação, de leitura com bastante cuidado, e teve alguns cálculos chatinhos, transformações de unidades que podia causar alguma confusão, mas de um modo em geral foi uma prova bastante bem elaborada, uma prova que merece elogios, e espero que vocês tenham ido bem nessa prova. Tudo bem, gente? Obrigado, até uma próxima.